Bom dia, pessoal. Agora estaremos dando continuidade às nossas sequências de aulas sobre acidez dos compostos orgânicos, onde hoje estaremos falando sobre a acidez de ácido carboxílicos. Nos ácidos carboxílicos, o hidrogênio ionizável está na carboxila do ácido. Quem é a carboxila do ácido? A carboxila do ácido é esta parte aqui dessa representação de estrutura que estamos vendo. Aqui a gente percebe que a gente tem um carbono fazendo uma dupla ligação ao oxigênio e uma ligação simples a uma hidroxila, certo? Que é o OH. Tranquilo. O hidrogênio ionizável precisa ser parte da carboxila desse ácido. Se o hidrogênio ionizável está na carboxila desse ácido, então a gente subentende que o nosso hidrogênio ionizável é quem? É o hidrogênio presente na hidroxila, certo? Um ácido será mais forte quanto mais íons de hidrogênio conseguir liberar. Tranquilo. Isso significa dizer que é possível, o único hidrogênio a ser liberado desse ácido não vai ser somente o hidrogênio da carboxila, certo? Mais à frente nós iremos ver isso, certo? Então, quanto mais hidrogênios são liberados, mais forte esse ácido será. Se eu tenho esse exemplo aqui com a liberação de um hidrogênio, significa dizer que um ácido que libera 2 ou 3 ou 4 hidrogênios tem uma força maior do que o ácido anterior a ele, certo? Então, a gente vai agora entrar na questão dos ácidos monocarboxílicos, certo? Que quando a gente vai trabalhar com ácidos monocarboxílicos, significa dizer o quê? Se eu estou dizendo que é monocarboxílico, significa dizer que eu tenho apenas uma carboxila. Tranquilo, pessoal? Tranquilo, né? Beleza, vamos lá. Primeiro ponto. O caráter ácido dos ácidos carboxílicos é fraco, principalmente se comparado com ácidos minerais, certo? Então, os ácidos carboxílicos, ele tem um caráter ácido, né, fraco, né, em relação a ácidos minerais, certo? Vamos lá. O outro ponto é que, comparando ácidos monocarboxílicos com cadeia normal, conclui-se que, à medida que aumenta a cadeia carbônica, aumenta também a dificuldade de saída do próton da hidroxila, diminuindo a acidez, certo? Então, significa dizer que, quando eu tenho somente um carbono, é mais fácil que esse hidrogênio saia. Quando eu já tenho 2 carbonos, essa facilidade ela já diminui um pouco. E na medida que diminui a facilidade de saída desse hidrogênio transformado em íon, também diminui a acidez. Quanto menos carbono se tem, maior é a acidez desse ácido, certo, pessoal? Por quê? Porque esse carbono ele vai estar tipo como impedindo esse hidrogênio de sair, porque é tipo como se formasse muralhas, certo? Até chegar nesse hidrogênio. Isso é o que a gente chama de efeito indutivo. E o que seria esse efeito indutivo? É a tendência de um átomo ou grupo de átomos de atrair ou repelir elétrons, certo? Então, o efeito indutivo ele vai tanto atrair quanto repelir elétrons. E tanto essa atração quanto essa repulsão, ela vai ser ou favorecida ou menos favorecida pela quantidade de carbonos presente ali naquele ácido, certo, pessoal? A gente tem aqui um pequeno esquema, né, onde a gente vê que um hidrogênio foi substituído por um cloro, certo? A gente viu aqui a representação do hidrogênio aqui, onde tinha um elétron, e esse elétron foi atraído para quem? Para o cloro, certo? O elétron do hidrogênio foi atraído para o cloro, aliás, o hidrogênio foi retirado, né? Como a gente viu que o hidrogênio ele é ionizável nos ácidos carboxílicos. E esse elétron que ficou livre aqui na valência do carbono, ele foi atraído para o cloro. Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Vamos para a seguinte página. Certo? O outro ponto é que, se na cadeia carbônica houver algum radical que tenha tendência a atrair elétrons por indução, esse fato facilitará a saída do H+, aumentando a acidez, certo? Então, a gente vê aqui que no primeiro caso a gente tem, né, como principal característica dos ácidos carboxílicos a carboxila, temos o carbono, né, como átomo central e fazendo as 3 ligações com o hidrogênio, certo? Aqui no nosso segundo caso a gente viu que um hidrogênio já foi substituído, né, por um cloro. O
elétron de valência desse carbono foi atraído para esse cloro, certo? O que acontece no quadro a seguir? O outro elétron da valência desse carbono também foi atraído para um outro cloro com a retirada de mais outro hidrogênio. No nosso último quadro, a gente tem aqui a substituição de todos os hidrogênios por cloros. E onde a gente está vendo a seta, que mostra que todos os elétrons de valência do carbono foram atraídos para todos os cloros presentes nessa estrutura, certo? Com isso, a gente entende que, vocês lembram lá que quanto mais hidrogênio, foi falado no início, quanto mais hidrogênio é liberado de um ácido carboxílico, maior é a sua acidez. Então aqui, nesse primeiro caso, eu já tenho uma acidez maior do que nesse caso aqui. Nesse caso, eu tenho uma acidez maior que essa. E nesse caso, eu tenho uma acidez maior do que todos os anteriores. Porque nesse caso aqui, todos os hidrogênios desse ácido foram liberados, certo? E quanto mais hidrogênios ionizáveis são liberados, maior é a força desse ácido, certo? Um outro ponto é que a força dos ácidos carboxílicos, uma carboxila atrai elétrons com maior intensidade que o hidrogênio. Assim, o ácido oxálico é mais forte que os demais, certo? Vamos analisar isso aqui. A gente vê aqui, ó, que a gente tem o quê? A gente tem duas carboxilas, pessoal, nesse caso bem aqui, ó. Porque a gente tem essa carboxila aqui do lado esquerdo e temos essa carboxila do lado direito, tranquilo? Se o texto diz que a carboxila atrai elétrons com maior intensidade que o hidrogênio, significa dizer que a força dele vai ser muito maior, certo? E também a gente deve considerar uma coisa, comparando com esses outros ácidos que estão presentes aqui, por que fala que o ácido oxálico, que é esse primeiro caso, é maior do que esse? Porque nesse caso aqui a gente só tem 2 elétrons, nesse caso, 2 elétrons não, 2 átomos de carbono. Nesse caso eu tenho 3 átomos de carbono e já nesse caso eu tenho 4 átomos de carbono. Então, baseando-se nisso, a gente entende que o efeito indutivo ele vai ser menos eficaz nesses dois exemplos, tanto quanto vai ser mais eficaz nesse outro exemplo, certo? E nesse caso, a acidez diminui, porque a gente viu que quando se aumenta a quantidade de carbonos, a acidez vai diminuir. Tranquilo. Força de ácidos aromáticos. O ácido benzoico é mais forte que os ácidos alifáticos em razão da atração por elétrons que é própria do anel benzênico. Tranquilo. Nesse caso aqui, ó, o anel benzênico ele vai atrair elétrons e vai acabar se ligando a esse carbono aqui, fazendo o quê? Fazendo a ligação, tirando o hidrogênio que estava aqui, né, fazendo ser liberado um hidrogênio ionizável da carboxila, certo? Da carboxila, e esse anel benzênico ele vai se ligar entrando aí no lugar do hidrogênio, tomando ali a valência que fica livre do carbono com a retirada do hidrogênio. Certo, pessoal? Qualquer dúvida vocês podem deixar nos comentários ou me procurar no privado, certo? Então, por hoje é só e tenham todos um ótimo dia.